Estamos recebendo a visita da nossa amiga Jussi Nones. Ela é Master Coach e Treinamento. Seja bem-vinda ao programa, Jussi. Obrigada eu pela sua participação. Você faz parte do Instituto Brasileiro de Coach, é graduada em Letras, tem pós-graduação em Gestão de Pessoas, é escritora também, desenvolve 1001 atividades. Né? Isso, nós mulheres, né? Foi valente. O trabalho de coach está sendo cada vez mais requisitado por objetivos profissionais, na maioria das vezes, não é, Jussi? Olha, no meu caso, eu tenho bastante procura por motivos pessoais também. Também? De repente, talvez pela expertise pela linha que eu adoto de trabalho como coaching, que trabalha bastante a questão do resgate da autoestima, da autoconfiança, o autoconhecimento. Então, eu tenho bastante procura também. Resumindo que uma assessoria através de um coach pode melhorar ou desenvolver, né, a nossa atuação em diversas áreas. Todas as áreas da nossa vida. A verdade é que nós precisamos trabalhar um equilíbrio nas áreas da nossa vida, né? Nós precisamos equilibrar o que a gente tem uma ferramenta no coaching que a gente chama de roda da vida, que é onde a gente faz a identificação mesmo, né? A gente utiliza essa ferramenta como referência para ver como estão todas as áreas da sua vida. Que é importante mesmo para a gente ter sucesso com felicidade, é a gente ter esse equilíbrio em todas as áreas. Quando a gente vê que é necessário uma mudança, e a mudança, ela se apresenta na vida da gente em diversos momentos. É muito interessante a condição de um coach. Na verdade, é uma área profissional até recente aqui no Brasil, não é verdade? Sim. Estima-se que 15 anos, mais ou menos, começou a atuação do coaching mais fortemente no país. Okay. Então é nova ainda. É nova, mas já tem curso de pós-graduação, tem especialistas. Verdade. Inclusive a própria Jussi, ela participa de um dos livros, ela participa como coach, juntamente com outros profissionais de diversos lugares do Brasil. Né? Exatamente. Nós temos nesse livro Master Coaches, nós temos coaches de várias áreas e de várias partes do Brasil. Interessante saber disso, são várias áreas do coach. Então, cada profissional escolhe, né? Especializa-se num certo segmento. Você também tem um livro próprio, único, agora, recém saído do forno também, né? Ele nem saiu ainda. Não direitinho. Saiu? É para daqui umas 3 semanas ele está chegando na minha mão, mais ou menos. E dos 5 livros que eu tenho. Esse é o 5º livro, e esse é o que eu vou estar falando sobre o trabalho que eu faço mesmo de coaching, ferramentas de coaching que podem ser utilizadas no dia a dia das pessoas para autoconhecimento, para aumento da autoestima, autoconfiança e para trabalhar a automotivação, que é bastante importante. Uma das questões que ela trabalha fortemente é a questão da comunicação. Saber se comunicar é um segredo importante, então. Eu acredito que é um dom. É necessário você ter uma capacidade de comunicação elevada para todas as áreas da sua vida. Hoje que nós vemos muitas pessoas tendo conflitos e a maioria deles estão ligados com a falta de comunicação ou até um excesso de comunicação ou um erro de comunicação. Nesse relatório aí, gente, nessas dicas eu tenho aqui, que eu peguei do seu material da internet, algo muito interessante. E começa mesmo quando a gente cumprimenta alguém. Exatamente. Existe uma pesquisa onde a nossa comunicação é dividida da seguinte forma. 7% é a palavra. 38% é como você diz essa palavra, o teu tom de voz, o ritmo da tua fala. E todo o resto, que é uma base, acho que é 55%, é a tua linguagem não verbal. Então, o teu corpo fala muito mais do que as palavras que você diz. Então, na hora que você cumprimenta uma pessoa, a forma com que você cumprimenta, o seu olhar, como você se posiciona, vai falar muito mais do que o que você realmente está dizendo. Olha, gente, uma das categorias que mais se preocupa com essa questão da comunicação são os políticos, né? Também. Tem todo um cumprimento diferenciado, olho no olho, aperto de mão, tudo isso conta, né? Exatamente, porque quando a gente começa a estudar a linguagem não verbal, é fantástico a gente ver o poder de persuasão que a gente consegue adquirir trabalhando a linguagem não verbal. Mas essa lista aqui ela é muito extensa. Nossa! São muitas dicas, né? Muitas dicas, até a questão da postura, tanto sentado quanto em pé. Vi aqui algo como
quando você for desenvolver uma crítica, por exemplo, critique a atuação e não a pessoa em si. Às vezes a gente se perde por essa condição, acaba criando problemas totalmente pessoais sem necessidade. Exatamente. A gente fala muito isso, inclusive, em liderança. A forma com que você vai falar as coisas faz toda a diferença para você inspirar aquele liderado a ir, trabalhar a teu favor, ou então você cria muros na mente dele que ele nem te escuta. Porque ninguém gosta de ouvir, eu quero lhe fazer uma crítica construtiva. Por mais flexível que você seja, o teu cérebro, quando ele ouve crítica, a palavra construtiva, ele nem ouve mais. Então, a forma com que eu vou falar isso, eu vou tomar o cuidado para que eu use as palavras adequadas, para que, em vez de eu criar muros na mente da pessoa e ela nem me escutar para tentar raciocinar, eu crio portas. Então, isso é importante. Como eu vou falar as coisas, como que eu vou fazer essa crítica, né? De que forma que eu vou me posicionar quando eu preciso realmente advertir alguém de alguma coisa. Bom, e começa que tem que ter a atenção de chamar a pessoa pelo nome. Para quem esquece dos nomes, isso se torna bastante complicado. E é bastante comum, né? O ser humano adulto tem muitas coisas na cabeça para lembrar, né? Então, é bem comum a gente esquecer do nome das pessoas. Melhor não testar. Se não sabe, melhor não falar. Vai conversando com a pessoa, né? Nós temos várias técnicas que a gente pode utilizar para gravar nomes, mas pode acontecer. O nome da pessoa é algo importantíssimo para ela. Por mais que ela não goste do nome dela, é uma questão... muitos psicólogos falam da questão como o ego funciona, como ele trabalha quando você mesmo ouve o seu nome. Como você se acha importante, como isso é importante para você. Gente, está aí. São algumas regrinhas muito especiais que, inclusive, nós vamos ter na abordagem deste livro que está chegando, não? Vamos ter bastante. Inúmeras ferramentas. Dia a dia. Exatamente. Na verdade, é um exercício, né? A minha intenção com o livro foi realmente fazer algo prático e objetivo para que as pessoas pudessem colocar em prática no seu dia a dia mesmo, pudesse fazer a diferença. Por isso que o livro já chama, o título do livro é Viva o Seu Melhor. Viva o Seu Melhor. Práticas, exercícios, condutas em relações pessoais e principalmente profissionais. Nós temos também uma situação, muitas vezes a gente sabe que é necessária uma mudança ou que a gente precisa agir de uma forma diferenciada para conseguir resultados que a gente almeja, né? E como às vezes a gente se enrola naquela situação, semana que vem, amanhã, a gente vai sempre deixando para um outro momento. O coach viria como aquele personal trainer, então. Vamos, agora, nesse instante, não tem... para amanhã. Exatamente. Ele faz o trabalho de personal trainer mental. Se é que se pode dizer assim. Nós temos, é bem importante, Vera, ressaltar que todo hábito que nós temos, independente do que for, sempre é dessa forma. O seu cérebro ou está fugindo da dor, ou ele está buscando prazer, de alguma forma. Então, quando muitas vezes a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem dificuldade de mudar, é justamente porque, de alguma maneira, aquilo que eu estou fazendo está me trazendo algum ganho. Aí as pessoas podem dizer, mas o que ganho eu tenho estando depressiva, como já foi o meu caso antigamente? Você teve uma depressão forte? Profunda. Eu tentei o suicídio 3 vezes. O que é isso, Júcia? Isso faz uns 8, 9 anos, mais ou menos. Foi aí que eu comecei a estudar. Doença. Depressão é uma doença. Depressão é uma doença. A gente sabe que ela, dentro da medicina, ela é tratada como doença, reconhecida como doença. O que a gente pode fazer é cuidar para como a gente provoca a depressão. Porque isso está sob nosso comando. Tem um livro também que fala sobre isso. Esse livro foi mais um relato de como eu vivenciei a depressão, reaprendi a viver. Hoje, confesso para ti que é algo assim, um tanto melancólico para mim, porque conta como eram os meus dias. No entanto, ajudou muitas pessoas a identificar que estavam num estado depressivo. Na época. Começa de uma forma tão grave. Ele vai... a depressão, inclusive, é uma palavra que, se eu não me engano, originou-se na engenharia, onde eles utilizaram, por exemplo, para fazer uma ponte, foi colocado peso, para ver quanto peso ela aguenta e para ter aquela flexibilidade necessária. Então, na verdade, nós também. Então, nós vamos tendo alguns problemas, a gente não vai resolvendo, a gente vai acumulando
esses sentimentos, essas emoções, e nós acabamos ficando doentes mesmo. Então, eu tive essa depressão há muitos anos atrás e fui buscar estudo essa questão da mudança e, como eu estava falando anteriormente, o que ganho eu posso ter sendo uma pessoa depressiva, né? Hoje eu fico pensando, mas hoje eu tenho as respostas, inclusive, né? De uma forma ou outra, era chamar a atenção de alguém, era fazer com que alguém me ajudasse a resolver algum problema que hoje eu vejo que só eu poderia ter resolvido. Sempre tem um ganho atrás de qualquer atitude que você tem, não importa qual seja. Então, quando a gente descobre, esse ganho é realmente um ganho ou é algo subornado, né? É algo, um boicote. Um boicote, uma autossabotagem da minha mente. Mas sempre é um ganho, então a gente tem que fazer com que, para uma mudança realmente acontecer, você precisa, ou aquela situação tem que se tornar algo muito prazeroso, ou tem que te dar muita dor para te fazer mudar. Interessante, né? É bem interessante. A mente é algo interessante, né? Então, hoje eu falo para as pessoas, eu tive que estudar isso, eu tenho a teoria e a prática, porque eu tive que estudar isso para resolver algo meu. Um coach também colabora numa situação como essa, totalmente emocional, no caso da depressão? Muito. Muitas vezes o coach precisa da assessoria de um terapeuta, né, de um psicólogo, que é um trabalho feito paralelo. Tem amigos, por exemplo, que são coaches, são psicólogos e são coaches. Né? No meu escritório, por exemplo, eu atendo pessoas que estão num processo depressivo, mas o coach ele não vai fazer com que eles deixem de ter assessoria médica ou psicológica. É até um complemento para a terapia, por exemplo, que ajuda aquele psicólogo que está tratando aquela pessoa a fazer o que ele gostaria que o cliente fizesse, que é agir. Porque não adianta você ir fazer uma terapia, ir ao médico, ter os remédios que te assessoram, mas você não ter nenhum tipo de ação em relação àquilo que você quer mudar. A pessoa precisa ajudar. Hoje, muitas pesquisas comprovam que até o próprio remédio para fazer efeito, ele precisa que você acredite que esse remédio funcione. Ele precisa da ajuda da pessoa. O organismo trabalha em função dela, quando ela mentalmente está preparada para isso. Então, o coach ajuda, sim. Tudo. Autoestima. Eu tive que começar primeiro. Eu considero, inclusive nesse livro, os 4 pilares que eu fundamento primeiro, autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Muitas vezes eu estou chateada, eu estou triste, eu estou depressiva porque eu estou num limite e eu não percebo esse meu limite porque eu estou me comparando com outras pessoas. Mas aquela pessoa consegue. Aquela pessoa, ela consegue trabalhar, cuidar dos filhos, estudar, e eu não. Aí eu estou depressiva porque eu sou diferente. Isso, autocrítica, né? Isso, então o autoconhecimento ele te traz essa condição de procurar, de descobrir quais são as tuas potencialidades e quais são os teus limites. Para você também não ficar se punindo o tempo inteiro. Não, isso eu aprendi já, não me puno. E aí depois a automotivação é o segundo pilar, que é importante, porque hoje eu vejo muitas pessoas que fazem o que eu fazia. Esperar do externo algo que te promova a motivação. Então, você pode ter o complemento do externo, mas tudo precisa começar por você. Se você não acordar de manhã e ter uma missão para o teu dia, as pessoas estão preocupadas em ter a missão para o dia delas. Então, por mais que elas gostem de você, elas vão fazer por elas. Então, nós temos que parar de buscar responsável pelas coisas que acontecem na vida da gente e pensar o que eu posso fazer de diferente. Que dá muitos resultados. Eu tive isso na prática e tenho diariamente com os meus clientes. E autoestima e autoconfiança. Para você ser um profissional de sucesso, você precisa gostar de você como você é. E quando eu falo gostar de você como você é, eu digo independente do corpo que você tem, da aparência que você tem, você pode sim gostar de si, se aprovar, mesmo querendo mudar algumas coisinhas, mas não viver naquela ditadura de beleza, aquele padrão que se não for assim, parece que eu não vou ser feliz. Porque daí, se eu não confio em mim, se eu não gosto de mim, é isso que eu vou passar para as pessoas que vão me procurar profissionalmente. Elas vão perceber isso. E aí eu não vou ter o sucesso. Porque eu preciso ter sucesso embasado com sucesso com felicidade. Ter sucesso é fácil.
né? Agora, ser feliz é uma coisa que depende, é algo que depende de muitas pequenas ações nossas no dia a dia. Olha, tem muita gente, a maioria, o ser humano, né? Não é? Todos nós, é um exercício sempre, né? É diário. Eu digo para as pessoas, meu exercício também é diário. Né? Ele permanece. Exatamente. Problemas como... Eu digo em todas as palestras que eu dou, gente, não pensem que eu não tenho problemas, hein? A diferença está em como eu me relaciono hoje com esses problemas. Com esses problemas, daí entra tudo, inclusive a assessoria do coach, né? Olha, eu fico feliz com a tua participação, quero deixar no ar um contato que você atende em Timbó. Sim, em Timbó, região, né? Então, a assessoria é feita tanto para empresas, pessoas, né? Sim. Por questões profissionais e também por questões pessoais. Uhum. Uma coisa puxa a outra. Se o teu problema hoje está no pessoal, trabalhe que vai ajudar no profissional. Se é no profissional, trabalhe que vai ajudar no pessoal. É o contexto, né? É verdade. Nós somos um só, né, Vera? É um site que você tem? Isso. Nesse site tem todos os contatos, então eu acho mais interessante, né? É www.jucinones.com. Só .com. Olha, jucinones.com. Vale a pena um papo, viu? Pode te auxiliar em diversas situações. Não é à toa que hoje ela é reconhecida como uma das principais coaches que nós temos no Brasil e está aqui, pertinho da gente. Obrigada. Eu que agradeço. Visita, tá? Obrigada a todos. E até a próxima participação.